Bom, meninas, eu vou tentar aqui abordar o problema que vocês levantaram, né, sobre a cegueira política, e eu pensei em abordá-la a partir de 3 leituras, né, de três possibilidades, que eu chamei de cegueira ideológica, cegueira do alheio ao fato, né, e a cegueira do egocentrismo. O que eu quero dizer com isso? O sujeito que está envolto na cegueira política ideológica é aquele que se considera detentor de uma verdade, de posse de algum conhecimento, ele toma aquilo como a verdade, se tornando até de certa forma um extremista, né, com relação àquele conhecimento que ele possui, o que impede que ele consiga perceber e observar que podem existir falhas na sua linha de raciocínio, que ideias contraditórias podem nos acrescentar, que a verdade não está, né, nos extremos, mas muito provavelmente pelo meio do caminho, onde a gente, a partir do diálogo, consiga conviver e interagir com as pessoas. Então, a cegueira ideológica é aquela que dá uma falsa ideia de que você domina um assunto, domina um conhecimento, politicamente falando, e, na verdade, você não está vendo nada direito, né? Você até está vendo, mas está vendo bem embaçado. A segunda cegueira, que eu chamei de, abre aspas, alheio ao fato, fecha aspas, é a cegueira talvez mais comum que a gente encontre por aí, né? Que o Bertolt Brecht chamou de analfabeto político. Então, esse é o sujeito que não quer saber de política, ele não se interessa pelas questões políticas, ele só é afetado diretamente pelos resultados políticos quando estes já chegam, né, ao sujeito. Então, talvez a ausência de direitos ou a criação de deveres, ou mesmo as questões econômicas, se a gente considerar que no nosso país há uma relação intrínseca entre política e economia. Bom, o analfabeto político, ou esse sujeito que está alheio ao fato, ao que se passa politicamente, é alguém que muitas vezes prefere não saber, né? Prefere estar nessa condição, porque parte do princípio de que ou a política só tem corrupto, ou de que a política é alguma coisa muito complexa, muito difícil, ou que a política é alguma coisa que não é para ele, é para um outro sujeito que detém um outro conhecimento, que detém um domínio de mundo que não é o dele. Portanto, ele é apenas um sujeito que nasceu para ser governado, né? E ao final dessas minhas 3 falas, né, eu vou reforçar aqui o conceito de política do Foucault, para que a gente entenda a política como alguma coisa além da política governamental, tá? Bom, a última forma de cegueira política é a cegueira do egocentrismo, né? Então, ela vai acontecer todas as vezes que você, como sujeito que faz parte do jogo de poder, na condição de mando, né, de mandar ou governar, você simplesmente considera e só considera o seu próprio interesse. A gente poderia chamar de talvez política ou cegueira política tirânica, né? Aquela em que o tirano ou que o sujeito que governa, ele se preocupa exclusivamente com os seus interesses, com os seus prejuízos pessoais, né? E aí a gente pode expandir esse conceito de pessoal para os seus familiares, para o seu partido político, né? Para as instituições a que o sujeito faz parte, ou seja, sempre uma cegueira é uma cegueira que sempre o que vale é gerar benefícios e nunca prejuízos, porque parte-se do princípio de que prejuízos
eh, não nos fazem crescer, não nos fazem melhorar, e a gente perde um pouco a dimensão de que se o prejuízo está acontecendo dentro, eh, do nosso bairro, do nosso país, da nossa cidade, enfim, se o prejuízo está acontecendo aqui perto, uma hora ele vai nos alcançar, né. Então essa cegueira do egocentrismo é uma cegueira do eu. Quando você pensa que a única coisa que é importante é você, só que você não sabe onde você termina, você sabe onde você começa, né, esse centro, você sabe onde ele está, mas onde ele termina? Qual a extensão de quem é você? A gente não tem essa dimensão não. E esse último áudio, que poderia ser o primeiro, eu trago aqui como uma proposta mesmo da gente pensar o conceito de política. Eu acho que o Foucault, ele trabalha muito bem, de uma maneira que me causa bastante interesse, a ideia de jogos de poder, né. Então a política nada mais seria do que os jogos de poder, onde você tem uma relação entre, no mínimo, 2 sujeitos, onde alguém manda e alguém obedece. E, ela não precisa ser necessariamente uma prática que se refere à política, de Estado, né, a política de governo. Não é essa a questão. A gente pode ampliar a noção de política para todas as relações de mando e obediência. E mais, a gente vai ampliar o conceito de mando e obediência para além do imperativo, para além da ordem. Ou seja, eu posso fazer com que o outro cumpra a ordem que eu dei, agora a ordem com aspas, fazendo uso das mais diversas forças. E a força é exatamente o elemento que me faz mover ou mandar num outro sujeito. Portanto, eu posso usar como força uma arma de fogo, eu posso usar como força o dinheiro, né, o suborno, eu posso usar como força a empatia, a educação, a amizade, o amor, eu posso usar a autoridade, todas são forças que nos movem, numa relação entre de mando e obediência, né. Então quando, eu peço para o meu aluno educadamente para que ele vá buscar um copo de água para mim, o meu aluno vai, eu mando e ele obedece, né, sem que exista um imperativo, né, numa ordem explícita. Ou quando um amigo pede ajuda para estudar, né, pede ajuda sobre algum determinado conteúdo, né, porque tem dificuldade em matemática e pede ajuda a um outro que domina a matemática. Aquele que pediu ajuda, manda, e aquele que vai ajudar, obedece. Ou seja, cumpre a ordem sem esse imperativo marcando, né, cumpre a ordem que, a ele foi pedido de auxiliar ao amigo que precisava do auxílio para matemática. Então, pensando nisso, a gente consegue entender que as cegueiras, que eu citei acima, né, a cegueira egocêntrica, a cegueira do alheio ao fato ou a cegueira, ideológica, ela cabe em muitos campos, né. Existem pessoas que partem, no campo ideológico para verdades relativas ao seu modo de enxergar a vida, e simplesmente não estão abertas. E isso abertas a novos conceitos, a visitarem outras ideias. Isso vai do cara que consome uma determinada marca de pó de café e não abre mão daquela marca de pó de café, como isso vai ao sujeito que é racista e que não abre mão de ser racista, porque parte do princípio de que detém a verdade. Então, assim, dá para a gente falar de política num campo muito amplo, né, mas sempre considerando que a gente está passando por um processo, no campo político, de jogos de poder, onde alguém obedece e alguém manda.